Fala DS, seja muito bem-vindo ao canal da comunidade DS e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você algumas experiências que eu tive ao mudar de empresa. Algumas dessas experiências podem ajudar você a decidir se chegou o momento de você buscar uma nova oportunidade ou não. Eu mudei de empresa, DS, 5 vezes ao longo da minha vida profissional. Tive muitos aprendizados sobre quando chega realmente a hora de você partir para novas oportunidades. Ou seja, quando é o momento exato para você pular no trampolim, como eu costumo dizer para os meus alunos. Nessas mudanças, eu olhando para trás e pensando em quais foram os reais motivos que me fizeram mudar de empresa, eu consigo resumir esses motivos aí em 4 critérios que me ajudaram a mudar de empresa e que pode ajudar você também a perceber se chegou ou não o seu momento de pular nesse trampolim para a próxima oportunidade. Então, se você gosta desse tema de carreira, de profissão, deixa seu like nesse vídeo para eu saber. Também se inscreve no canal para você continuar recebendo os vídeos aqui do canal e também ajudar esse canal a crescer e a continuar trazendo mais vídeos sobre esse tema. Vamos aos critérios, DS. O primeiro critério que eu uso para mudar de empresa é a falta de valorização. Em uma das minhas mudanças de empresa, o fator principal foi a falta de valorização do meu trabalho. Eu era uma pessoa extremamente participativa nessa empresa, eu sempre fazia boas recomendações, trazia ideias de soluções diferentes, era realmente interessado em ajudar as pessoas a tomar melhores decisões, a fazer melhor o trabalho delas e gerava bastante valor com aquilo que eu entregava através das minhas análises. Mas por algum motivo, eu tinha uma sensação de que o meu trabalho ele era descartável, porque eu fazia as análises, eu levava um tempão para poder juntar os dados, para poder estruturar a análise, fazer a análise, eu entregava isso para as pessoas de negócio, fazia uma explicação detalhada sobre o que aquilo significava, as pessoas entendiam, as pessoas até agradeciam, mas parece que simplesmente elas se desfaziam da análise, como se aquilo fosse descartável, sabe? Como se tivesse gerado um valor ali momentâneo, como se aquilo não fizesse parte de um projeto maior, sendo que eu tinha levado, cara, uma semana para fazer aquela análise, porque os dados eram bagunçados, os dados não tinham estrutura, eu tinha que fazer muita limpeza de dados, as ferramentas também não ajudavam muito, então eu não sentia que todo aquele trabalho que eu tinha feito tinha sido valorizado. O que eu sentia é que aquele trabalho era muito mais a resposta de uma curiosidade do que parte de um projeto. Então parecia que o meu chefe, ele acordava de manhã, tinha lá as suas epifanias, os seus devaneios no café da manhã, chegava na empresa e falava assim, cara, cadê o Meigron? Meigron, calcula para mim as vendas dos últimos 30 dias. Meigron, verifica para mim quantas pessoas abaixo dos 30 anos entraram na base de clientes nos últimos 7 dias. Meigron, faz um cruzamento para mim lá com os dados vendidos de produto e o atendimento. Quero saber se aumentou muito o número de atendimentos com esse novo produto que a gente lançou. Meigron, faz para mim lá o cálculo de orçamento do marketing para saber se a gente está gastando certo. Então parecia que as minhas análises elas respondiam muito mais às curiosidades dessas pessoas do que realmente eram partes de um projeto maior, de alguma coisa que ia realmente mudar a direção da empresa. Então nenhuma das minhas entregas elas tinham se tornado algo realmente valioso para a empresa, algo que realmente fizesse diferença na tomada de decisão. Depois de um tempo, a coisa não ficou muito melhor não, A empresa ela começou a contratar mais profissionais de negócio dentro dessas áreas de negócio para tomar decisões, E a coisa ficou um pouco pior pro meu lado, porque eu comecei a fazer mais análises para ajudar essas pessoas, a resolverem os problemas delas, e até aqui tudo bem, porque era minha função fazer isso, Eu era pago para fazer isso. Só que o problema foi que um dia, um amigo meu que era gerente da empresa, ele me disse que as minhas análises elas estavam sendo mostradas nas reuniões estratégicas, que no primeiro momento que eu achei muito legal, porque meu trabalho estava chegando até as camadas estratégicas da empresa, só que eu não estava recebendo os créditos por ela. Elas estavam sendo até bem elogiadas, mas as pessoas estavam dizendo que elas que estavam fazendo as análises e não eu. Como se eu tivesse feito a análise, demorado um tempão para juntar aquele monte de base suja, limpar tudo aquilo, entregado para a pessoa, e aí a pessoa leva para os chefes dela dentro das reuniões estratégicas e diz que foi ela que fez. Cara, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei bastante triste assim no começo e me senti completamente desvalorizado. Eu trabalhava pra caramba, eu gerava muito valor no meu trabalho, mas eu não estava sendo mencionado nessas reuniões. Foi então que eu percebi que a empresa, ela valoriza muito mais os profissionais que vêm de fora do que aqueles que estão dentro ali todos os dias suando a camisa e dando sangue pela empresa. Quando eu entendi isso aí,
cara, eu pulei no trampolim para a próxima oportunidade. Tem jeito. Então, esse primeiro critério que eu uso é quando eu percebo que o meu trabalho não está sendo valorizado ou não estão usando um trabalho bem feito para poder tomar decisões estratégicas e mudar o rumo da empresa. Simplesmente estou ali tirando dúvidas e curiosidades, matando curiosidades das pessoas. Quando o meu trabalho não é reconhecido, já começo a procurar novas oportunidades. O segundo critério, DS, é o critério do ambiente incerto. Então, em uma outra mudança de empresa, o fator decisivo foi o ambiente incerto. Então, como qualquer outro profissional de qualquer outra área, eu sempre quero trabalhar numa empresa que tenha um caminho claro, né, para o futuro do time. Então, eu quero saber para onde que o time de dados ele vai, né? Quais são os projetos que a gente vai fazer no futuro, quais são os desafios que a gente vai resolver, quais são os problemas que nós vamos desenvolver uma solução, qual é o impacto do time de dados na empresa, qual é o impacto do meu trabalho na vida do cliente da empresa. Quando eu cheguei nessa empresa específica, né, a gente começou a seguir um caminho até que bem legal. A gente iniciou o desenvolvimento de projetos bem legais na área, só que depois de mais ou menos 9 meses que eu estava nessa empresa, essa empresa, por uma decisão estratégica, ela foi vendida para uma outra empresa estrangeira e todos os diretores eles foram demitidos, inclusive o meu chefe, que era o gerente do time de dados. Depois, mais no futuro, eu fui descobrir que isso é uma coisa comum, né? As empresas elas vêm até o Brasil, compram mais da metade de uma empresa, demitem todos os gestores, todas as lideranças, colocam líderes da sua confiança para poder valorizar a empresa e revender ela para outras empresas, ganhando nessa diferença de valorização. Então aconteceu exatamente isso na empresa que eu estava trabalhando e a gente acabou ficando sem chefe. A gente ficou sem liderança, a gente não tinha para quem perguntar, a gente não sabia se os projetos que a gente estava fazendo iriam continuar, se a gente ia fazer outros, se a gente ia ser transferido para outros times, ou se até mesmo a gente ia ser mandado embora. Pô, a gente ficou muito medo ali de ser demitido. Inclusive, eu fiquei com muito medo também, né? E aí, nesse momento, eu vi uma oportunidade de abrir a boca para o mercado e dizer para as empresas que eu estava ali disponível buscando novas oportunidades. E aí, eu fui no LinkedIn, coloquei lá que eu estava buscando novas oportunidades e começou a aparecer várias propostas para participar de processos seletivos, para participar de conversas com os gestores. Eu lembro que uma dessas propostas me atraiu bastante, muito pelo mercado onde aquela empresa estava inserida e também pela proposta que a empresa tinha para o time de dados. Eles não tinham nenhuma pessoa de ciência de dados na época, eles queriam fazer projetos bem legais, né? O CEO, né? O líder ali da empresa tinha ideias bem bacanas, ele gostava muito de dados e tinha uma cultura muito forte de dados. Então, pela proposta, né? Pelo momento também que eu vivia, eu passei no processo seletivo para essa empresa e depois de 3, 4 semanas mais ou menos ali, eu comecei a trabalhar nessa outra empresa. Então, eu não fiquei esperando ali para ver o que ia acontecer com o time de dados. Cara, eu fui lá, pulei no trampolim para a próxima oportunidade. Então, esse é o segundo critério que eu uso. Se a coisa estiver muito incerta, se eu não souber claramente qual é o futuro do time de dados, para onde o time de dados vai, para que eu consiga encaixar a minha carreira nesse futuro, cara, eu pulo no trampolim para a próxima oportunidade também. Bom, o terceiro critério desse que eu uso é o teto de aprendizado. Uma outra mudança que aconteceu comigo de empresa foi porque eu não estava mais aprendendo na mesma velocidade que eu gostaria. Trabalhar em uma empresa para mim significa literalmente gerar valor com o meu trabalho para a empresa enquanto eu construo o trampolim para a próxima oportunidade. Eu sempre penso assim, quando o próximo recrutador ele perguntar para mim sobre os projetos relevantes que eu estou fazendo aqui na empresa, o que eu vou falar para ele? Se eu não estiver realizando tarefas em projetos relevantes, cara, é um grande sinal de alerta para mim. Nessa empresa eu estava trabalhando já há 2 anos, né? Eu tinha conquistado muitas coisas nessa empresa. Eu fui promovido 2 vezes, eu recebi um prêmio de final de ano, ter sido eleito o destaque da empresa com um projeto mais inovador. Eu tinha sido convidado para poder representar a empresa em uma palestra técnica, só que chegou um certo ponto que eu parei de aprender, porque eu comecei a gerenciar todos os projetos de dados da empresa, mas eu não colocava mais a mão na massa. Eu sentia que a minha carreira estava indo para uma direção diferente daquela que eu gostaria de me desenvolver. Então eu tinha chegado ali no teto de aprendizado daquilo que eu queria. Os desafios da empresa, o que a empresa precisava de mim já não estava mais alinhado com aquilo que eu queria para a minha própria carreira. Então, pelo menos não naquele momento, né? Então, foi nesse momento que, eu resolvi também pular para uma próxima oportunidade. Porque a empresa, ela já não estava mais me oferecendo os desafios que eu queria resolver para poder me desenvolver. Então, eu já decidi pular no trampolim para essa próxima oportunidade,
né, para ir para uma outra empresa onde tudo fosse novo, onde eu tivesse que começar do zero os projetos, com outras pessoas, em outros ambientes, com outras ferramentas, enfrentar desafios diferentes para continuar me desenvolvendo naquilo que eu queria para minha carreira. Então esse foi o terceiro critério que eu usei, né? O teto de aprendizado, onde eu não estou mais aprendendo, para mim não faz mais sentido, porque o próximo recrutador vai me perguntar o que eu estou fazendo de relevante agora, e se eu não estiver fazendo nada de relevante, o que eu vou responder para ele? Então, dado isso, eu pulo para a próxima oportunidade. E o quarto e último critério, DS, para eu mudar de empresa é novas oportunidades. Quando eu também, né, fiz uma mudança de empresa muito baseado em novas oportunidades. Quando eu conheci a ciência de dados lá atrás, em 2012, depois eu entrei no mercado para trabalhar profissionalmente em 2016, e eu descobri que eu poderia trabalhar em qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer segmento de mercado, que tivesse interesse em usar dados para tomar decisão. Cara, eu fiz alguns planos para poder trabalhar em algumas empresas e comecei a monitorar essas empresas. Então, eu olhava o blog dessas empresas mensalmente, eu acompanhava elas no LinkedIn, eu entendia quais eram os projetos que elas estavam fazendo, os produtos que elas vendiam, se ela tinha time de dados, qual era o tamanho do time de dados, quais eram as experiências das pessoas nos times de dados. Comecei a entender quais eram os objetivos futuros da empresa, como é que ela estava envolvida com inteligência artificial e dados. Então, eu monitorava ali um conjunto de empresas que eu colocava até, né, no Google Sheets, que é o primo do Excel, e eu monitorava isso mensalmente mesmo para entender, né, qual empresa seria uma empresa legal para eu ter uma experiência bacana. Então eu estava assim, até que super bem na minha empresa atual naquele momento, né? Eu tinha um bom salário, eu estava trabalhando em projetos que eram bastante legais, eu estava aprendendo muito, né? O resultado do meu trabalho, ele era valorizado e eu gostava muito das pessoas e do ambiente também que eu estava inserido ali. Eu não pensava em sair da empresa naquele momento. Até que o CEO de uma dessas empresas que eu estava monitorando, ele entrou em contato comigo pelo LinkedIn e me disse que estava montando um time de cientistas de dados muito forte na empresa e se eu não gostaria de participar do processo seletivo. E aí, Décio, eu devo dizer para você que, cara, o pedido de um CEO de uma empresa, ela pesou bastante na minha decisão, sabe? E aí, semanas depois, eu fiz o processo seletivo deles e acabei sendo aprovado. Eles fizeram uma proposta para eu ganhar o dobro do que eu já ganhava de salário. E aí eu resolvi pular para nova oportunidade, pular no trampolim aí para uma nova oportunidade. Então, por mais que nós estejamos bem na carreira, né, eu pelo menos, eu não deixo novas oportunidades que parecem ser melhores passar. Então, mesmo por mais que eu esteja bem na minha profissão, esteja muito bem na minha empresa, se aparecer uma oportunidade muito melhor, né, não só salarial, mas também que seja alinhado com aquilo que eu quero profissionalmente, cara, eu não penso duas vezes, eu pulo no trampolim e vou para a próxima oportunidade. Então, esses são os 4 critérios, que eu uso para decidir pular no trampolim para novas oportunidades. E eu, graças a Deus, consegui, né, conquistar o que as pessoas elas chamam de independência profissional. Isso é quase que um estado de espírito, assim, as pessoas definem como você ser livre para você ficar ou partir de qualquer empresa. Né? Enquanto todo mundo quer ganhar muito dinheiro para poder se aposentar logo e sair da empresa, não precisar mais trabalhar, cara, eu não preciso ser milionário para poder me libertar de um trabalho ruim. Eu começo a trabalhar todos os dias sabendo que eu posso sair da empresa sem grandes preocupações, se for preciso. Uma vez que você alcança essa independência profissional, tudo muda na sua vida, cara. Você se torna capaz, assim, de atingir aquilo que você quer sem medo. Você começa a assumir mais riscos, você começa a ser mais ousado e, consequentemente, você tem mais sucesso. Você vai viver e trabalhar com mais liberdade para poder fazer aquilo que você gosta e escolher fazer opções próprias e não deixar o mercado levar você do jeito que ele quer. E você só adquire essa paz de espírito através da sua confiança nas suas próprias habilidades, na sua capacidade de gerar valor através do seu trabalho. Enquanto você estiver melhorando as suas habilidades diariamente, não importa a instabilidade do ambiente, não importa as circunstâncias diversas, você sempre vai criar o seu espaço e vai gerar novas oportunidades para você. Por isso, se dedique realmente um tempo, né, no seu dia para você aprender e melhorar suas habilidades. Né? Começa pelo curso gratuito de Python aplicado à ciência de dados. É uma excelente forma de você adquirir habilidades de programação para você aprender realmente do zero. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder começar e desenvolver essa habilidade. Então, espero que você tenha gostado, espero que tenha te trazido clareza e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!